Quando eu conto essa história, eu me lembro de eu, o Anderson, com 11 anos. Rapazinho, tal, né? Eu pesava o quê? 15 quilos? Né? Se tivesse molhado, senão não dava 15 quilos. Senão não dava 15 quilos. Fala galera, aqui é o Carlos da Schmidt Fotografia e estamos aqui mais uma vez no Espaço Casa Play, gravando o nosso podcast Casa Play. Dê um play nas suas ideias. E hoje estamos com um convidado aqui, mais que especial, um convidado internacional, o Anderson Halber. E ele vai contar aqui um pouquinho da jornada de vida dele, um pouquinho da história dos negócios e o que ele tem feito aí hoje em dia. Boa noite, Anderson. Boa noite, Schmidt. Tudo bom? Tranquilo. Primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite de estar aqui hoje, podendo conversar um pouquinho. Parabéns pelo projeto Casa Play. Muito obrigado. E vamos lá fazer esse podcast acontecer, né, meu amigo? Obrigado pela oportunidade aí. E vamos lá. Isso aí. Anderson, vamos começar então falando um pouquinho sobre você, pode ser? A gente quer conhecer um pouquinho sobre você, né, sobre a sua história, como é que foi a sua história de vida, as chaves que você virou na sua vida, o que foi acontecendo na sua vida, assim, até você chegar aí no dia de hoje. Claro que você pode encurtar a história, não precisa contar tudo, mas para dar aí uns insights pra gente, algumas sacadas. Não, perfeito. Quando você coloca esse ponto, né, de quem é você, o que você é, o que você fez, né, sempre já começa automaticamente a se desenhar um filme na cabeça, né? E aqui sintetizar automaticamente já vem os pontos mais importantes, mais relevantes, assim, né? Claro. Então eu sou natural, né, da cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, né? E já moro fora da cidade há 12 anos, morei 6 ou 7 anos em Florianópolis e já faz 5 para 6 anos que moro na Europa, estou no Brasil agora, rodando alguns projetos. E a questão é que para chegar em todo esse processo teve uma jornada, teve uma história, né? Então, uma história que começou basicamente de uma forma muito simples, né? Com muito trabalho, com um contexto muito humilde, onde eu nasci, né? Mas eu sempre carreguei uma frase comigo, né? Que não importa o contexto em que eu estou inserido, não vai ser ele que vai definir o meu sucesso. Então, não importa se eu nasci pobre, rico, preto, branco, qual a classe que eu nasci, A, B, C... a minha opção sexual, não importa. Nada disso, para mim, iria definir o meu sucesso, né? E sim as escolhas que eu fiz. Então, basicamente, eu escolhi fazer boas escolhas. Sempre levei essa frase comigo, que vai definir o meu sucesso são as minhas escolhas, não o contexto que eu estou inserido. E diante disso, eu comecei a construir a minha vida, a organizar, a cuidar do Anderson, cuidar com as escolhas que eu faço, como eu me defino, como eu me organizo. E essas escolhas são escolhas do dia a dia. Por exemplo, coisas simples, eu escolho dar um bom dia para uma pessoa de uma forma medíocre ou eu escolho dar um bom dia de uma forma incrível para uma pessoa? Eu escolho escrever um e-mail de uma forma medíocre ou eu escolho fazer um e-mail de uma forma incrível? Eu escolho atender um telefone de uma forma medíocre ou eu escolho atender um telefone de uma forma incrível? Então, desde criança, desde sempre, na verdade, eu procuro fazer boas escolhas, né, de acordo com o contexto que eu estou inserido. Já trabalho fora, né, desde os 11 anos de idade, então já trabalho fora desde os 11 anos de idade, a pessoa pergunta, trabalhava com o quê com 11 anos de idade? Coincidência, né? Eu também desde os 11, tá? Coincidência. Sério? Show, pá, muito bom. Fala aí, qual foi o teu primeiro? E meu primeiro emprego com 11 anos de idade foi limpar pé de laranja. Limpar pé de laranja? Limpar pé de laranja. Aí a pessoa pergunta, como é que se limpa um pé de laranja? Pois é. Na época, limpava com uma colher e com uma faca. Pegava uma colher, uma faca, e raspar o pé de laranja e para tirar aquele limo. Ali, uns fungos que tinha. Enfim, era um trabalho de uma criança de 11 anos de idade, né? Aí, me lembro que quando eu tava limpando esses pés de laranja, passava embaixo do pé de laranja, Carlos, passava os meus colegas. Indo tomar banho no rio, indo jogar bola, indo fazer alguma coisa. E eu lá em cima desse pé de laranja, limpando os pés de laranja, né? Aí o pessoal pensa assim, pô, coitadinha do Anderson, né? Se divertindo, estava ali. O Anderson trabalhando, coitadinho, nada disso, muito pelo contrário. Tava vendo aquele pé de laranja realmente trabalhando, fazendo a coisa acontecer. E aí consegui receber o meu primeiro salário, consegui me deparar com o dinheiro, comecei a gostar daquilo e percebi uma fórmula muito simples, como eu nasci de um contexto mais humilde, assim, eu percebi que a única forma de eu sair dali era eu estudar, eu me educar. Então já faz 34 anos que eu estudo, né? Eu estou com 38 anos hoje, desde os 4 anos de idade nunca saí dentro de uma escola, então sempre estudando e bebendo dessa fonte, que isso me ajuda a me lapidar, me ajuda a deixar melhor, começa a automaticamente ficar mais caro o valor da minha hora, e isso vai me trazendo cada vez mais dinheiro e resultado. Então isso simplesmente fluiu, sabe? Fluiu, aí depois vem história, né? Curso técnico, graduação, pós-graduação, mestrado, empresas, né? E basicamente isso um pouquinho assim de mim, né? E sobre frases que eu carrego comigo, assim, aquela frase que, pô, tatuaria essa frase, por exemplo, sabe? Certo.
essa frase que eu falei antes, que é o que vai definir o teu sucesso, são suas escolhas, não o seu contexto. E uma outra que eu sempre falo comigo, né, é de Francis Bacon, na verdade, essa frase, que ela diz que um homem deve criar as suas oportunidades, não esperar encontrar elas. Então tem que criar a tua oportunidade, tem que sair da zona de conforto, porque não vai cair no teu colo grandes oportunidades, tem que construir, tem que fazer a coisa acontecer, sabe? E diante disso a gente foi evoluindo. Mas fui curioso o teu primeiro trabalho, também vou te entrevistar aqui também. Qual foi o teu primeiro trabalho? Cara, meu primeiro trabalho, meu pai ele trabalhava no Brighton na época, ele trabalhava na parte de expedição e eu ajudava nos finais de ano, eu ajudava a fazer cesta de Natal. Montava cesta de Natal lá, ganhava R$5 por dia, né? Nossa. Muito legal, muito legal. A questão é muito bom isso porque quando eu conto essa história, eu me lembro de eu, o Anderson, com 11 anos. Rapazinho, tal, né? Eu pesava o quê? 15 quilos? Né? Se tivesse molhado, senão não dava 15 quilos. Senão não dava 15 quilos. Mas, pô, aí eu olho assim aquele rapazinho, se tivesse uma foto aqui, pra olhar aquele rapazinho, pô, e o Anderson hoje empresário e etc. Tem essa foto ainda? Tem essa foto. Então, ó, vai aparecer aqui na tela, tá? Depois então tá bom, eu vou te mandar as fotos. Tenho sim. Eu vou te mandar, vai aparecer. Então, essa questão, eu olho essas fotos hoje de eu com 11, 12 anos de idade e olho fotos minhas, assim, hoje como adulto, pô, é o mesmo cara, só que ele cresceu, sabe? E qual que é a história que tem entre uma foto e outra? Isso me importa, sabe? E aí fica a dica pra todo mundo, né? Quando você estiver no futuro e for olhar a tua foto do passado, que história tu quer contar? Né? Saiba que o teu futuro é você que vai se colocar lá, vai ser as tuas escolhas, sabe? Então hoje eu posso olhar pro meu passado e tenho orgulho da história que eu tenho pra contar, sabe? Tanto pessoal, financeiro, profissional, como empresário, né? Então esse negócio que faz bastante sentido pra mim. E é basicamente por aí. Pode falar um monte de coisa, mas é mais ou menos por aí, sabe? Vindo de um contexto simples, né? Sou muito avesso à mediocridade. Uma palavra que eu mais odeio na minha vida é ser medíocre. Porque ser medíocre, você escolhe ser medíocre, então eu odeio mediocridade. Se é pra eu estar aqui hoje gravando esse podcast aqui, eu realmente não quero fazer ele de forma medíocre. Eu quero que seja um podcast com o que eu tenho de melhor, sabe? Então tudo que eu faço não importa. Se você é uma pessoa que trabalha catando latinhas na rua, você escolhe catar de uma forma medíocre ou de uma forma incrível. Verdade, entende? Então cate de uma forma incrível. Você é um profissional de fotografias, né? Você escolhe tirar uma foto qualquer ou uma foto insana mesmo, aquela foto de milhões, que eu sei que você tira. Você já fez fotos minhas e realmente é uma foto de milhões que você tira, você se sente realmente uma foto de milhões, uma foto poderosa. Vai aparecer aqui a foto de milhões. Então você escolhe pegar a tua câmera e tirar tuas fotos, ou pegar a tua câmera e tirar as fotos, entende? Então sempre procura afastar de mim a mediocridade, em tudo. Em tudo. Se eu vou dirigir, não quero ser um motorista medíocre. Se eu vou passar cumprimentar uma pessoa no caixa do mercado, cumprimente de uma forma boa, não de uma forma medíocre, sabe? Então, é algo assim que eu acho muito, muito importante nesse sentido. E aí tem muita coisa que vai lapidando, né? E claro que também algo muito importante na minha vida que me ajudou demais são mentores, né? Que a gente pode conversar depois, um pouquinho depois, né? Então eu tenho mentores na minha vida. São pessoas que são muito melhores do que eu, né? E procuro sempre estar rodeado de pessoas melhores do que eu. E essas pessoas... Aquela velha regra das 5 pessoas que você tem que ter ao seu redor, né? Exatamente. Uma soma, um reflexo do que você é. Exatamente. Eu já uso algo um pouquinho mais pesado, que pode editar do podcast aqui também, que eu coloco que lobo anda com lobo, lobo não anda com ovelha. Certo? A questão é como é que tá hoje a tua alcateia? Tá rodeado de ovelha ou tá rodeado de lobo? Né? Dependendo de como é que tiver, não adianta questionar os seus resultados se você está rodeado de pessoas medíocres, né? Aí tem aquela máxima antiga, né? Que se você a média de 5 pessoas mais perto de você, como você bem disse, né? Sim. Então isso sempre é um negócio muito importante. Eu procuro estar rodeado de pessoas melhores do que eu, que me ensinam, que me desenvolvam, né? E vale muito a pena, né? Aí a gente vai trabalhando. E é por aí um pouquinho de mim, por aí nesse sentido. Não tem como a gente evoluir estando com pessoas menores que a gente. A gente pode estar ensinando as pessoas, mas a gente não está aprendendo, não está evoluindo. Então é muito melhor a gente ser um pior num grupo de pessoas do que ser o melhor num grupo. A gente não evolui, né? Eu acho isso muito legal, essa dinâmica muito interessante. E sobre a sua formação, Anderson, você falou um pouquinho da sua história, né, resumidamente. Sua formação, você chegou a fazer o mestrado já, então? Sim, exatamente. Então, sempre estudei, nunca fui um aluno nunca fui o nerdzão da sala, o que sabe de tudo, mas sempre fui um aluno muito esforçado. Sempre me esforcei muito porque eu sabia das minhas limitações, né? Então, mas sempre fui um bom aluno, assim. Então, eu sempre... me formei em ensino médio, depois eu comecei a gostar muito da parte de videogame, muito da área de TI, né? E automaticamente fui para essa área de tecnologia da informação. E eu
comecei a estudar na parte de informática, na área de tecnologia de informação. Então, fiz curso técnico em informática com habilitação em redes, depois fiz a faculdade na área de rede de segurança de sistemas, aí depois fiz a pós-graduações na área de segurança da informação, e junto nesse processo eu comecei a me tornar professor nessa área. Comecei a me tornar professor. Uma história bem legal quando foi trocado de professor ali, realmente porque eu estava no contexto, e quando eu virei a chave realmente para poder estar... Professor dessa área de TI, na área de TI, na área de TI. Então, aí depois eu peguei e fiz minha pós-graduação na PUC em Curitiba, e daí fui morar na Europa, fiz um mestrado em inovação e educação, bem focado na parte de neurociência na Europa, né? Pode continuar, mas depois você conta o que te levou a Portugal. Essa é a nossa curiosidade. O que fez o Anderson Haber chegar a ir a Portugal? Qual foi a oportunidade? Qual foi a sacada? Não, perfeito. Pode falar, doutor, pode continuar falando da tua formação, tá? E atualmente eu terminei o mestrado recentemente, né? Fiz um mestrado na Universidade de Lisboa, em Portugal. Eu usei muito forte a parte de neurociência ali dentro. E depois agora estou encaminhando o processo para fazer o doutoramento, né? Aí estou na parte de documentação, inscrição, né? Para fazer ou em Barcelona ou na Noruega, a priori, né? É a ideia tem as linhas de pesquisa que eu quero na parte de neurociência aplicada à educação, né? E aí essa basicamente é a minha formação. Mas nessa trajetória tem duas linhas que elas se cruzam, né? Que é o Anderson se desenvolvendo, em relação ao que o Anderson quer. Então, por muito tempo eu trabalhei fazendo o que eu não gostava, o que eu não amava, mas querendo chegar no que eu amava. Legal. Então, para essas duas linhas se encontrarem, teve algum momento que uma se conectou na outra. Então, o que aconteceu? Depois que eu trabalhei como limpando o pé de laranja, trabalhei depois em lavação de carro, trabalhei como bolsista na prefeitura, aí depois fui trabalhar como auxiliar de tecelão, depois como tecelão nas empresas, sabe? Mas muitos desses empregos eu não gostava, ia trabalhar, cara, com ódio mesmo, com lágrima no olho muitas vezes, mas eu sempre carreguei uma... que era uma alavanca para você. Exatamente, eu sempre carreguei outra frase que eu carrego comigo, assim, aquelas que marcam para a vida, que nenhuma empresa tem culpa por não estar alinhada com os meus sonhos. Então, por exemplo, eu odiava trabalhar na empresa da área têxtil, não gostava de trabalhar lá, certo? Mas eu precisava dela para poder pagar meus cursos e poder chegar na área que eu queria. E quando eu entrava naquela empresa, eu era o melhor funcionário. Eu era o melhor funcionário mesmo, certo? Com bastante reconhecimento. Por mais que eu não queresse aquele trabalho, aquela equipe, não era justo aquela empresa ser penalizada por não estar alinhada com os meus sonhos. Entende? Então eu sempre passei o crachá e hoje é você, empresa A, B, C, que me está dando essa oportunidade, hoje você vai ter o melhor de mim, certo? E tenho muito orgulho de dizer que até hoje 100% dos meus chefes aí, quando eu saí das empresas, literalmente choraram mesmo, certo? E aí depois chegou um ponto onde eu realmente consegui, com a minha formação, eu consegui trabalhar na minha área, né? E aí eu conheci algo que realmente foi muito importante na minha vida, que é ser professor. Que aí realmente conectou tudo, a minha vida pessoal com a tecnologia, com a neurociência, com a educação. Ali se encontrou no que tu gostava, então, no caso. Exatamente. Na verdade não é que eu me encontrei, na verdade me encontraram, né? Na verdade eu fui chamado para lecionar a primeira vez, eu tinha acho que 19 anos mais ou menos, e fui chamado de último momento porque um professor tinha se machucado, indo para a escola, os alunos precisavam ter aula, e eu fui acionado de última hora para dar aula. Eu nunca me esqueço que era uma aula sobre fontes chaveadas, fontes de computadores, né? Então, me chamaram lá e eu fui dar a minha aula na área de fontes chaveadas e eu nunca tinha me tocado disso, né? Então, eu peguei um monte de fontes de computador, fui para a sala de aula, né? E conversar com aqueles jovens que estavam lá sobre aquilo. E chegou um momento onde eu comecei a desenhar o circuito das fontes no quadro. E os alunos começaram a copiar no caderno aquilo, sabe? Eu achei mágico aquilo de eu desenhar as coisas no quadro e as pessoas anotavam o que estava na minha cabeça. Aquilo materializou na mão dos outros. Eu falei, cara, manipular esses jovens, manipular essas pessoas, eu quero fazer isso pro resto da vida, por meio da educação. Então vou manipular essas pessoas para sempre, né? Sempre que eu falo de manipular, o pessoal ri, né? Mas a manipulação que eu falo é o seguinte, é legal esse negócio de eu ter na minha cabeça, eu coloco aqui, eles fazem, eles praticam, eles tiram dúvida, e daqui a pouco o que estava na minha cabeça, na cabeça do outro, fazendo prática, materializando o que estava na minha cabeça, eu me encantei por aquilo. Influenciava. Então ali eu comecei assim a trabalhar com a parte de educação. Só que eu não era professor. Para ter uma ideia, minha primeira aula, que realmente, olha assim, agora tu vai dar aula, tu vai assim. A minha primeira aula eu nunca esqueço, era um turno todo, né? 4 horas de aula,
Então, e nervoso ainda para dar aula. Então, 4 horas de aula. E eu preparei uma aula com mais ou menos uns 500 slides. Uma aula com mais ou menos uns 500 slides. Então, até o intervalo daquela aula, eu já tinha gasto os meus 500 slides. Ah, entendi. Até hoje, aproveitar aqui para pedir desculpa para esses alunos pelo que eu fiz. Porque foram 500 slides, cara. Desesperado, sabe? E simplesmente acabou aquilo, foi pro tal do café. E no café desesperado com a coordenação. Eu falei, cara, eu não sei mais o que fazer. Tudo que eu tinha de conhecimento da minha vida, eu me esgotei nessas 2 horas, né? E, resumindo, voltei no intervalo e ali eu comecei a refinar, comecei a pensar com muito nervosismo. Muito nervosismo. E aí, nunca me esqueço que daí quando eu fui fechar a sala de aula, que eu lecionei essa primeira aula, eu fechei aquela sala morrendo da vergonha. Morrendo da vergonha, que os alunos iam me ver no corredor, que todo mundo ia me zoar pela escola. Porque, colocaram o cara que era um professor ali, mas o cara não sabe dar aula, né? E aí sempre isso foi me acompanhando, assim. Sempre que eu ia dar uma aula, nunca eu estava feliz com ela, nunca estava feliz. Eu ia dar aula, fechava aquela porta e sempre naquele momento que o professor fica na sala, limpando a sala, organizando as carteiras, ligando o computador, limpando o quadro, o professor fica sozinho um pouco na sala. E quando você fecha a porta, tu sempre tá sozinho ali, os alunos já foram. E sempre que eu fechava aquela porta, sempre o mesmo sentimento. E aí, até contando aqui em primeira mão, eu nunca gostava de usar o jaleco. Nunca gostava de usar o jaleco do professor, porque eu não me achava digno de usar aquela indumentária, né? Enquanto não achava não era digno de usar aquilo, né? E tanta importância que eu dava pra carreira docente, que dou até hoje, inclusive, né? Então, eu tirava aquilo quanto antes, assim que eu podia, que não me incomodava, que eu tirava, que não me sentia muito pesado pra mim aquilo. Eu tirava aquilo. Você já era merecedor de estar usando. E não gostava nem que me chamasse de professor, né? Eu falei, tô dando aula faz 2 dias, já sou professor, como é que é fácil, né? Então, sempre que eu fechava essa porta, cara, muitas vezes eu chorava nessa porta. Fechava a porta com vergonha. Minha aula foi péssima. Meus alunos estão rindo da minha aula, ou se estão namorando num cantinho, estão com sono, não param ali no banheiro, é porque a minha aula não é suficientemente incrível para manter essa galera conectada. Que se o teu professor ele é incrível, ele é dedicado, ele nasceu para aquilo, a aula simplesmente voa, simplesmente flui, entende? Não fica interagindo, né? Exatamente. Ligado, né? E as minhas aulas péssimas, sabe? Péssimas. E eu sempre me criticava muito, eu enquanto professor. Era fechar a porta, mesma coisa. Então, comecei a me esforçar muito para ser um bom professor, para entender sobre técnicas, sobre ferramentas, sobre tecnologias, para poder deixar a minha aula cada vez mais incrível, né? E isso foi trazendo resultado para a sala de aula, ao ponto que eu era novinho e lecionava para pessoas de 60, 50 anos. Nessa época? Eu tinha mais uns 20 anos, mais 20 anos? 20 Bem anos, pouco, assim. né? E aí lecionava e, chegou ao ponto que os alunos realmente paravam a aula, pediam, professor, tem como tu parar a aula uns 10 minutinhos antes? Vamos conversar. E eu, beleza, né? Aí o pessoal parava, tu é um rapaz de 20 anos de idade e o que tu fez hoje na sala de aula foi um espetáculo, parar para te dizer isso, que realmente dá de ver o quão produtiva é a tua aula, os alunos parando a aula e batendo palma no meio da aula, sabe? Em pé mesmo, sabe? Então, aí o pessoal assim, a minha aula tá boa, né? Tá boa. Aí aquele mesmo quadro que eu apagava com anseio, já apagava feliz, apagava sorrindo. Aquela chave já. Aquela mesma porta que eu fechava, fechava com lágrima no olho, né? Pode falar palavrão aqui? Pode falar palavrão, Pode, né? falei. Então eu fechava aquela mesma porta pensando, caralho, velho, eu sou um professor foda pra caralho. Eu fechava aquela porta e então, Anderson, se valoriza, se reconhece, cara, porque hoje tu realmente foi um professor incrível. Então aquela mesma porta que eu chorava e ficava triste, né, com a qualidade da minha aula, essa mesma porta eu fechava e pensava, que aula foda, que aula incrível que tu conseguiu dar. E já andava com aquele jaleco já me exibindo. Sentia que eu tinha moral, que eu sabia o que eu estava fazendo, eu estava feliz comigo mesmo, sabe? Não por isso, né? E é daí que nasce um livro que eu estou escrevendo. Tem um livro que você está escrevendo. Exatamente, tem um livro que eu vou conectar agora aqui por causa da história, né? Certo. E é daí que nasce o livro. E o nome desse livro tá para se escrever, né? Primeira vez que eu falo isso assim, aberto, assim. Aí, ó, novidade, gente. É novidade, Lançamento. É exclusivo aqui no nosso Casa Play. Então, o nome do livro chama-se Eu e a Porta, o Despertar para a Carreira Docente. Eu e a Porta? O Despertar para a Carreira Docente. Então, qual que é a ideia desse livro? É porque hoje muitas pessoas estão à frente das suas salas de aula e ainda não entenderam o que é ser um professor.
não entenderam a responsabilidade social que é você carregar essa função. E simplesmente dar aula é um bico, é um martírio, é uma penitência. E não, ser professor é muito mais do que isso. Inclusive, quem é professor mesmo, que ama a sua profissão, não consegue nem explicar o porquê da aula, certo? Então, a ideia de escrever esse livro é o seguinte, Eu e a Porta, o despertar para a carreira docente, que foi ali que aconteceu essa mudança realmente, de entender o que é educação, de me questionar, de pensar. Porque tem professores hoje, e falo com propriedade, porque trabalho com centenas de professores que já são professores há 20, 25, 30 anos e ainda não despertaram para sua carreira enquanto professor, certo? Não é vocação? No teu caso é uma vocação. Então a gente vai desenvolvendo isso, né? Então a gente foi trabalhando e aí que vem o projeto, sabe? Aí que vem o projeto e daí depois dessa questão da educação, que eu comecei a querer cada vez mais aprofundar como o humano aprende. E aí começou a aparecer a neurociência na minha vida. Onde eu comecei a estudar porque professor dá aula para um cérebro. Não dá aula para uma pessoa, o professor dá aula para um cérebro. Então, o que o professor sabe sobre o cérebro humano? Cada cérebro tem uma programação, uma forma de receber as informações. Exatamente. Aí estudo sobre foco, atenção, distração, distraibilidade, erro, arrependimento, lembrança, esquecimento, isso tudo questões biológicas e pilares da neurociência aplicada à educação. Então, desde então, eu venho estudando a parte de neurociência no sentido biológico, estudando a parte anatômica e biológica e química do cérebro humano e como que as minhas intervenções sociais podem contribuir para que aquele cérebro trabalhe de acordo com os objetivos que eu quero. Aí que nasce os estudos da neurociência na minha vida, aplicada à educação, né? E aí nesse projeto todo de sala de aula, começou a ficar em evidência os projetos, começou a ecoar pelo estado de Santa Catarina e eu fui convidado a morar em Florianópolis para trabalhar com mecanismos de inovação aplicada à educação. Para construir indicadores, certo? Para conseguir construir indicadores e projetos que melhorassem a educação do Estado. E isso acabou repercutindo no Estado, na América Latina como um todo, me catapultando para outros países da América Latina. E automaticamente a gente começou a evangelizar isso em alguns lugares do mundo, né? Palestrar e essas coisas, né? E em determinado momento, em um desses momentos de palestra e intervenção, um evento internacional, mas no Brasil, um grupo de empresários me viu palestrando, né? E palestrei em São Paulo, depois palestrei em Florianópolis, e aí eles me seguiram até lá. Foram atrás. Olha que e aí, legal. quando eu desci do palco em Florianópolis ali, o pessoalmente com sotaque estranho, os portugueses lá, querendo fazer uma proposta, um projeto, para eu poder ir morar na Europa e conduzir um projeto de uma empresa, assim. E eu estava justamente predisposto a isso, né? Então eu aceitei o convite deles e fui morar na Europa. Né? Eu tinha isso em mente, era um projeto para 2 anos, né? Desde que eu idealizei isso, mas deu 4 meses e eu estava morando na Europa. Olha só, foi mais rápido do que imaginava. Bem mais rápido, né? Então fui morar em Portugal e lá eu fiz o mestrado em inovação e educação, fui lá como gerente de uma empresa, daí eu peguei e morei em outros países da Europa, tudo na parte de neurociência e educação. E aí lá começou a brotar a parte empreendedora, que eu também fui com alguns modelos de negócio, algumas iniciativas, algumas metodologias que eu queria que fossem testadas no mestrado, testado nessa formação, testado nesse contexto europeu, e o que sobrevivesse realmente era um sinal que podia ser um negócio. E aí que nasce o empreendedorismo, sabe? E aí foi indo a loucura, né? Da coisa toda. E estamos aí hoje trabalhando. É bacana, tu era a pessoa certa, na hora certa, para aquela oportunidade, né? Sim. Aí que tá uma coisa que a gente fala muito, né? Não é questão de sorte. Quer dizer, a sorte é você estar preparado para a oportunidade. Na verdade, não tem oportunidade se você não está preparado. Você era a pessoa certa para aquele momento e teve essa oportunidade aí de viajar o mundo aí para o seu negócio. E para elucidar esse ponto que tu coloca, tem uma frase do Steven Johnson, que ele é muito famoso na questão dos projetos de onde vêm as boas ideias. Né? E tem uma frase que ele fala no final de um vídeo muito famoso dele, Steven Johnson, né? Ele fala sobre de onde vêm as boas ideias. Ele é um cara incrível, assim. E tem vídeos, livros, né? E tem uma frase que ele fala no final de um vídeo muito famoso dele, que ele fala o seguinte: o acaso favorece a mente conectada. Olha só. Certo? Então você não vai se conectar com as coisas dentro do teu quarto, dentro do teu escritório. Você está conectado com pessoas, com ecossistemas, com networking, com engajamento, para que a tua mente, essa tal dessa sorte, esse tal desse acaso, você precisa dar as condições para que isso aconteça, sabe? Então isso funciona. E hoje a minha vida é 100% networking. Imagina se lá no início, quando você foi convidado para dar aquela aula, tivesse negado. Olha só, quantas coisas não teriam acontecido, né? Ou outra coisa muito importante, eu achar que eu não estava pronto. E muitas pessoas não avançam em projetos que acham que não estão prontos, certo? Você nunca estará pronto, certo? Nós somos uma matriz biológica repleta de defeitos.
Então, quem é você para achar que vai estar 100% em alguma coisa? Então é o seguinte, tá 51%, se joga. Aí nasce uma segunda frase que lapida muito a minha vida e eu consegui projetos complexos, muito dinheiro, muitas oportunidades, que é outra frase que eu carrego comigo, que é a seguinte: a simplicidade está logo depois do complexo. A simplicidade está logo depois do complexo. Exatamente isso. O que é isso, por exemplo? Você vai, por exemplo, virar um fotógrafo. Você me coloca uma máquina da qualidade do equipamento que você tem, que vale pequenas fortunas do teu maquinário, e você vai colocar aquilo na minha mão. É um negócio complexo tirar uma foto naquilo. Complexo. É complexo. Só que quando que aquilo vai se tornar fácil para mim? Logo depois que eu passar da complexidade. E a complexidade vai te fazer ficar simples. Fica simples. Então hoje as pessoas perguntam, cara, como é que tu fala em público para 15 mil pessoas? Como é que você sobe lá e simplesmente fala? Porque a simplicidade de falar em público está logo depois da complexidade de falar em público. Ou seja, virou natural. Então, ou seja, eu sempre busco o complexo. Eu sempre, onde é que está o difícil? Onde é que está o complexo? Porque depois que eu busco aquilo que eu quebro a cara umas 3, 4 vezes, eu fico bom naquilo. Ou você simplifica porque era complexo, para mim virou simples, que para você ainda é um horror. Entende? E isso começa a ir separando alguns perfis e automaticamente quem busca essa complexidade tem mais oportunidades e mais resultados. Só que para você ir nessa complexidade e buscar fazer, primeiro você precisa também de coragem, né? Coragem. Coragem, de certa forma, porque tem muita gente que não se predispõe a fazer alguma coisa porque, tenho medo, eu não vou conseguir e tal. Então, quando você tem a coragem, primeiro que você tem entendimento do que é complexo, tu transformar simples, mas você tem a coragem de fazer alguma coisa, tomar uma atitude, você vai lá e consegue resolver. Mas, e assim, só uma perguntinha aqui, então, eu vou fazer, né? Sim. Para as pessoas que estão assistindo, assim, uma das coisas que eu vi uma vez numa pesquisa, dizem que as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo da própria morte, né? Sim. Então, sim. Que dica você daria hoje para uma pessoa que quer falar em público muitas vezes ou quer fazer alguma coisa nesse sentido? O que você falaria, assim, Você já não falou aqui, mas assim, algumas dicas mais... Essa questão que a gente vai entrar agora é realmente eu, enquanto neurocientista, olhando sobre a perspectiva da fala. Então eu não consigo olhar sobre essa questão de postura, de se posicione, procure um ponto focal no fundo do ambiente, foque naquilo, certo? Eu olho pela perspectiva biológica do que somos nós enquanto seres biológicos no processo de comunicação e engajamento social. O que é o nervosismo, o que é a lembrança, o que é o esquecimento, certo? Então o que acontece? Hoje nós temos que entender que a parte da comunicação, a parte da linguagem, ela é diretamente relacionada a várias áreas do nosso cérebro, claro, mas na parte da fala, da comunicação, há duas áreas no nosso cérebro, que é a área de Broca e a área de Wernicke. Uma que interpreta a parte mecânica e a outra que interpreta a parte da sonorização, entre outras modulações que essas áreas fazem. Então o processo de comunicação é uma capacidade de você exercitar essas áreas do cérebro para que você consiga ter pensamentos divergentes que você consiga convergir sem perder o controle. E o que isso quer dizer? Hoje, um segredo chave para você falar em público é domínio tema. Ponto. Domínio tema. Porque você só sente nervoso do que você não domina. Você não tem confiança para certo? Você faz receitas de bolo. Antes que você colocar você falar sobre como é que faz um bolo para 1, 2, 100 ou 10 mil pessoas, você fala, certo? A questão é que hoje as pessoas são rasas em muitas coisas, certo? E não são boas demais, boas profundamente em uma coisa sequer. Então, ou seja, todo mundo é raso num monte de coisa. Se você é raso quando você vai expor, você tem medo que as pessoas percebam que você é fraco naquilo. Não saiba mais que você... Você tem medo de que eu levante a mão e diga, o que você está falando você está mentindo, ou não tem fundamento. Então você tem que falar do que você é bom. Automaticamente passa nervosismo, passa gagueira, passa tremedeira, passa dor de barriga. Domine o que você está fazendo, certo? E uma outra técnica que eu recomendo e funciona muito quando você for falar em público é você chegar antes dos demais. Antes dos demais. Então se você tem um evento que você quer, dependendo da quantidade de pessoas, é para 10 mil pessoas, chegue 1 hora antes. E vá se ambientando com o espaço, vá vendo as pessoas chegando a pouco, vá se familiarizando enquanto ser um biológico e vai ver uma intervenção social de alto impacto, sabe? Aí isso funciona. Então, e aí, claro, tem outras várias dicas de oratória, recai em cima de PNL, mas o básico que precisa ser feito é você dominar o teu conteúdo. E quando você domina o teu conteúdo, sinceramente, você não palestra, você não fala, você se exibe, certo? Porque você sabe o que tá bom, você tem propriedade para falar daquilo, sabe? E fica divertido. Aí se for para mim falar para 5 pessoas, ou para 25 mil pessoas, 30 mil pessoas,
Não muda nada, não importa inclusive quem tá na plateia, sabe? Porque eu sei do que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô falando. Então cada palavra que é dita tem uma fundamentação, tem um embasamento. E aí flui, simplesmente flui, com naturalidade, sabe? 12 dicas incríveis aí, né? E fala da sua verdade, né? Que aquilo que você está falando é da sua verdade, né? Exatamente. E flui, funciona, sabe? E dá certo. E a gente vai avançando. E é por aí. Sensacional, Anderson. Muito bom, ó. Dicas incríveis hoje, hein, para vocês, ó. Anderson, e falando um pouquinho agora sobre negócios. Você é fundador da Crino International Hub of Creative and Innovation. Exato. Aí pode falar um pouquinho da Crino, pode falar dos outros negócios que você tem também com sociedades e tudo mais. Fala um pouquinho aí da sua vida como empreendedor aí nesse país. Perfeito. Então, assim, sobre a parte de empreendedorismo, é algo assim interessante. Por que eu empreendi? Por que nasceu essa vontade? Por que eu decidi sair de um lugar e saltar, né? Quando se fala esse grande salto que a gente fala na vida do empreendedorismo é o quê? É de você estar como um CLT, trabalhando como colaborador, você quer abrir teu negócio, mas tem medo de sair dar errado porque as despesas estão vindo e está sem receita. Então ali é o salto, né? E eu, quando eu saltei, eu estava com uma vida muito confortável financeiramente falando, projeto, estava tudo ótimo. Para ter uma ideia, a empresa que eu trabalhava ficava do outro lado da rua do apartamento onde eu morava. Eu literalmente dava 8 minutos a pé do meu apartamento até na minha sala do trabalho. Então, cara, morando num paraíso, as coisas acontecendo, mas eu comecei a perceber que em relação ao que eu queria pra mim, eu tava meio que batendo no teto das coisas, sabe? Encargo, salário, sabe? Então aquilo começou a me incomodar um pouquinho e eu com ideias na minha cabeça, né? Com tanto tempo de experiência na área da educação, na parte de neurociência, aplicada à educação também, aquilo começou a me gerar um desconforto e aquilo não passa até que você abra, até que você faça a coisa acontecer. Né? Então o que acontece? Chegou um momento onde eu realmente amava e devo muito à empresa que eu trabalhava e eu fui lá e decidi realmente empreender. Mas algo muito importante sobre o empreendedorismo, nunca pode ser um corte. Tem que ser sempre uma transição. Uma transição, onde você está trabalhando, você vai estudando o teu negócio, vai abrindo, vai fazendo a coisa acontecer, depois você faz isso com segurança. E grandes mentes fizeram isso também, desde Steve Jobs, desde Bill Gates e vários outros empresários. Então, tem todas, se você ler a fundamentação disso, você vê essas histórias como elas funcionam. Então, sempre tem uma transição. Raramente tem uma aventura do cara se jogou, não. Na verdade, tem, mas dá errado, né? Tem errado e é raro dar certo. Isso é muito difícil, né? Então, o que acontece? Eu fui para a Europa, conforme eu estava falando, para poder chancelar algumas metodologias, para ver se realmente valia a pena aquilo. E eu coloquei minha turma também do mestrado para me ajudar a pensar com as perguntas que eu colocava, as respostas que eles me davam. Legal. Então, fui estruturando. E lá que nasceu a Crino, né? Nasceu a Crino, que é uma empresa especializada em neurociência aplicada à educação. Então, hoje a gente estuda o cérebro humano e converte isso em capacitações, tanto na esfera de desenvolvimento educacional propedêutico, que é escola, pais, professores, gestão escolar, políticas públicas, ou também educação corporativa, liderança e trabalhos em equipe, esse tipo de situação, né? E sempre usando a neurociência, a perspectiva matemática para o desenvolvimento dessas competências, né? E aí foi fluindo muito bem. E aí também tem outros negócios, né? Também fundei aí a empresa da iSim, que é uma empresa especializada em plataformas educacionais, né? Que é um outro, pra gente conversar, que é um outro mundo isso, claro, né? E aí também tem uma outra empresa, eu sou sócio de outra empresa que é a Runos, uma empresa de soluções tecnológicas, né? Então a gente também trabalha com isso, sempre TI, educação, neurociência, né? E aí também, eu também sou business partner de uma empresa no Canadá e também sou gerente de uma empresa em Portugal mesmo, que atende todo o território europeu. Então a gente está trabalhando em várias frentes, vários projetos, né? A questão é quando você empreende, você começa a entender como é que funciona o empreendedorismo, você começa a aparecer muito negócio. Então se deixar, cara, daqui a pouco tu faz um sócio por dia, tu abre um negócio por semana. Verdade. E é um negócio que flui, né? Aquela questão que eu falei antes, a simplicidade de se abrir um negócio, logo depois da complexidade de abrir o primeiro. Uhum. Então hoje você que nos assiste aqui, tem vontade de empreender? Não empreende por quê? Porque é complexo, e você sabe disso. Sabe que essa complexidade só vai se tornar simples quando você peitar essa complexidade. E é assim em tudo na vida. Certo. Não era difícil dirigir? Hoje é simples. Por quê? Porque você se colocou. Não era difícil dar o primeiro beijo na boca? Certo? Hoje simplesmente beija. Por quê? Porque você se deu ao desafiar a complexidade e hoje é simples. Isso vale para tudo na vida. A questão é que as pessoas daqui a pouco têm medo dessa complexidade. Verdade. Aí, aquela questão que hoje em dia assola muitas pessoas,
Que é outra frase que eu carrego comigo, né? São poucas, né? Estou colocando quase todas aqui, né? Que é aquela questão que as pessoas têm sonhos complexos. Quero ter um carro, quero viajar, quero ter uma casa na praia, quero curtir a vida, quero comprar o que eu quiser, ir no restaurante que eu quiser. As pessoas têm sonhos complexos, mas elas têm movimento medíocre. Movimentos medíocres. Exatamente. E aí, movimentos medíocres não realizam sonhos complexos. Movimentos medíocres não realizam sonhos complexos. E a soma de movimento medíocre com sonho complexo no meio do tempo, isso chama-se frustração. Aí você começa a nascer a síndrome dos 30, a síndrome dos 40, e aí você começa a terceirizar seus resultados, muitas vezes por uma vida medíocre que você mesmo se deu, certo? Ou muitas vezes por incompetência que você terceirizou, certo? Então, isso precisa ser conversado sobre isso, sabe? E aí foi indo. Então, hoje estou muito bem com os negócios, estou fluindo muito, muito bem, com projetos fortes aí para o futuro, né? E basicamente essa é a minha vida de empresário, assim, sabe? E vem fluindo. E, muito importante, estou realizado. É importante, né? Eu estou feliz. Sucesso é você estar realizado, né? Exatamente, né? Então é um negócio muito, muito legal, sabe? E funciona. E essa é a minha vida basicamente de empresário. Não sei de tudo, não sou dono da verdade, mas o que eu me proponho a fazer, eu procuro ser o melhor. Eu procuro realmente me dedicar com vontade para realmente ser uma referência naquela área, certo? E aí a gente vai avançando, sabe? A gente vai avançando e vai fluindo. E uma das coisas, assim, o que fez você conseguir hoje, né? Conseguir ter tido esses negócios, essas coisas todas, foi o network, provavelmente, né? Fala um pouquinho do network aí, da importância do network. Um pouquinho a gente já falou, mas se quiser dar uma dica aí para as pessoas, para os nossos espectadores aí sobre o network, qual o tamanho da importância, que muitas vezes as pessoas ouvem, né? Network, tem que fazer network, mas o que é network? Fala aí pra gente aí o network, a essência do networking. Cara, assim, o networking, pra mim é tão especial falar de networking, sabe por quê? Porque 100% do meu dia a dia é em função do meu networking. Como é que eu vim parar aqui? É só começar a fazer os cálculos, onde é que dá o nosso networking, certo? Tudo que acontece na minha vida hoje é em função do nosso networking, ou seja, da minha rede de contatos que eu tenho, certo? E o engraçado é que as pessoas olham para o networking e pensam o seguinte: eu vou construir um networking. A partir de amanhã eu vou começar a construir um networking. É errado pensar assim. Networking você não enfia na tua vida, networking brota da tua vida. Brota, olha só que brota da tua vida. Então o que acontece? Eu nunca construí networking. Eu sempre fui uma pessoa que tratou bem todo mundo, que foi educado com todo mundo, que sempre procurei ajudar todo mundo que estivesse próximo de mim, que eu conseguisse ajudar de acordo com o meu contexto, certo? E automaticamente essas pessoas começam a falar de você. Começam a lembrar de você na memória de curto prazo dessas pessoas e automaticamente essas coisas vão acontecendo, certo? Então o networking hoje eu fui morar na Europa graças ao meu networking. Olha só, cara. Certo? Legal. Eu abri minhas empresas graças ao meu networking, certo? Então tudo isso é em função do networking, certo? Tudo isso vai fluindo. Então networking hoje pra mim, na minha vida, eu tenho 2 ingredientes, cara, que pra mim, do alto da minha insignificância, é o segredo do sucesso. Que é o quê? Educação e networking. Educação e networking, certo? E outra coisa, cara, trate bem todo mundo, porque esse mundo dá volta. Fato. Trata bem todo mundo, trata bem seu colega de escola, trata bem o frentista, trata bem quem embala sua comida no mercado, trata bem quem está atravessando a rua, porque esse mundo dá volta. Eu vou te dizer que hoje, depois os meus alunos que eu lecionava na época, hoje são homens, são mulheres e são empresários, são diretores de empresa. E hoje os meus alunos me contratam. Olha só, cara. Tem reuniões que eu vou fazer com empresas para aprovar alguns projetos das minhas empresas, e quem está na mesa é quem? É os meus alunos. E a questão é que professor eu fui para eles. Aí chego na sala: professor, tu tá aqui, não sei o quê. Negócio fechado. Já sabe que eu sou, sabe como é que funciona. Legal. Então, cara, trata bem todo mundo, não importa, cara, não importa. E faça coisa pelos outros. Faça. Gentileza gera gentileza. Faça gentileza para as pessoas, certo? Pare numa faixa de pedestre, certo? Se vê uma pessoa bem vestida, elogie que a pessoa está bem vestida, certo? Seja uma pessoa que leva a gentileza para a vida das pessoas, que leve sorriso. Eu pratico isso de uma formas bem inusitadas, assim, e me traz bastante resultado, certo? Então, é algo muito, muito importante, assim. Então, o networking, cara, hoje, eu não falo, as minhas empresas nem sequer tem comercial, nenhuma das empresas. É tudo networking, tudo networking. 100% networking. E da Crino, por exemplo, as metas da empresa desse ano, a gente já bateu ela final de abril, por exemplo.
certo? Meta do ano, já abriu. Do ano. E quem fechou meus negócios? Não foi eu. Não tem comercial, network. Incrível. Networking, certo? E Network vale mais que dinheiro. não, e detalhe, eu tô preocupado até para dar conta das coisas também, certo? Então, cara, eu só tenho a agradecer mesmo, certo? Só tenho a agradecer mesmo, não sou nenhum tipo de referência, nenhum tipo de Deus aqui para ensinar alguma coisa. Cara, sou muito ser humano comum, assim, eu sou muito normal, certo? Mas procuro fazer as coisas bem feitas, sabe? E, cara, amo o que faço. E quando tu faz o que ama, cara, automaticamente as pessoas sentem que tu tá gostando de fazer aquilo, sentem que tu tá bem aquilo. Então, estudar sobre neurociência aplicada à educação, para mim não é esforço nenhum, é divertimento. Tanto que eu sempre falo que faz muitos anos que eu não saio para trabalhar. Eu nunca mais tive sentimento de... bom, né? Nunca demais, eu não faz tempo que eu não saio para trabalhar. Não tenho sentimento de tô indo trabalhar, tem que passar um crachá, essas coisas. Não. E olha que trabalho muito, certo? É das 7 da manhã até 11 horas, meia-noite, quase todos os dias. E fim de semana também. Absoluto. Cara, então a gente vai se divertindo e a coisa vai fluindo, sabe? E assim que está sendo o empreendedorismo, está sendo o network, o engajamento. E hoje conduzo projetos nessa área, né? E aí vamos para cima, vamos avançando. Legal. Anderson, fala um pouquinho aí, ó. Crino, o que significa Crino? Qual que é a sigla aqui da Crino? Fala aí como é que foi a sacada dessa ideia do nome da Crino. Cara, curiosidades que ninguém sabe sobre isso, na verdade. A palavra crino, cara, eu estudo muito sobre o nome de uma empresa, nasce com base em mapa de valores, né? Quero abrir uma empresa, você tem que construir um mapa de valores e esses valores vai brotar o nome da tua empresa, né? E eu, claro, que fui seguir isso também. Segui a metodologia, cara, e o nome da empresa é Crino hoje, mas era para se chamar Hub, o nome. Hub. Que parece que não tem nada a ver. Na época fez sentido. Eu montei um mapa de valores, muitos post-its na parede, eu anotando tudo e tal ali. E aí o tal do Hub era para ser, mas aquilo não desceu. E aí eu fui deitar. E quando eu fui deitar, você aperta a tecla na parede e vai para a cama e espera o tal do sono chegar, né? Só que quando você estuda sobre o processo criativo, existe algo chamado de estado de genialidades, ou menos eureka, e o ahá. E acontece nesses picos de repouso, assim como você está dirigindo, quando está tomando banho, né? E ali acontece. Então, eu já tive muitas ideias nesse momento. Então, eu peguei, estava cansado, desliguei a lâmpada e fui dormir. No que eu deitei na cama, não deu 30 segundos. Me veio um negócio na cabeça. Eu pensei, será que o início da palavra criatividade e inovação dá um nome legal? Então o nome da empresa hoje é CRI, de criatividade e INO de inovação. E como eu sou nerdzão dos videogames, certo, e etc, desde sempre, se tu olhar, o nome dessa fonte aqui é Capitão América. O nome dessa fonte aqui. Ok. E esse I que apareceu aqui, eu não faço ideia por que ele veio parar aqui, esse I. A questão é que hoje esse I parece uma pessoinha. E aí ele virou meio que um mascote e tá aí. Tanto que o designer falou, cara, não tem que mexer em nada disso, porque é você. É criatividade, é inovação, tem coisa de videogame aqui. Então, no design da empresa, o designer que fez tudo, a única coisa que nunca mexeu foi na logo, sabe? É legal que você conectou criatividade e inovação, né? Então a ideia de conexão entre os dois ali, né? Exatamente. E marca, porque hoje quando o pessoal fala crino, eles chamam de crina de cavalo a primeira vez. E essa brincadeira gera sentimento. Só alegria, né? Dopamina. Aí você não esquece o nome, então não pode esquecer de mim do vídeo. Mas na empresa tu vai lembrar, quem tá vendo aqui. É verdade, certo? Vai lembrar da empresa Crino e aí flui. Assim que nasceu o nome. Que bacana, olha só, cara. Curiosidade interessante aí, ó. Aí imagina as outras empresas, né? Uma é Runos, a outra é Daisin o nome. Então sim. Outras histórias grandes pra cantar, mas tudo no mesmo sentido assim, o pessoal dá risada. Né? Então a gente tá aí. E aqui nasceu. Nomes bem elaborados, né? Porque realmente pega esse nome, realmente conecta. E vai indo. Depois daí sim, tipo, que empresa que é essa? Daqui a pouquinho você vai lembrar muito do nome da empresa e vai ficando natural, né? Virando hábito, né? É assim que nasceu o negócio. Que legal, bacana. Bem, Anderson, agora vamos falar um pouquinho. Você tem uma mentoria sobre uma oficina de neuroleitura, é isso mesmo? Sim. Nós, como a gente estuda na empresa, nós estudamos também os neurônios da leitura, certo? Que é uma área específica do nosso cérebro, né? Que é o hábito da leitura, nós construímos, nós desenvolvemos ele, né? Então, hoje, um dos mais poderosos hábitos que uma pessoa pode desenvolver é o hábito da leitura. Garanto que você que está assistindo esse podcast aqui, garanto que você considera o hábito da leitura importante, não considera? Tenho certeza que sim. Se você perguntar para 100 pessoas, quem é que considera o hábito da leitura importante? Todo mundo levanta a mão. Eu conheço, eu gosto, não sei o quê.
Quem daqui tem o hábito da leitura? Um levanta a mão e olha lá. Então, ou seja, todo mundo sabe que é importante, mas um só desenvolveu. Ou seja, o pessoal tem meio que uma situação mal resolvida. Então, nós construímos uma academia, a Academia Crino de Neuroleitura. Academia Crino de Neuroleitura. Isso. E hoje nós somos já em mais de 200 membros. Muitas empresas estão trocando a sua capacitação padrão por essa metodologia. E as pessoas realmente estão se viciando mesmo no hábito da leitura, literalmente. Inclusive, são adjetivos dos próprios membros da academia, né? Então, tem membros que estão conosco já há mais de 2 anos na academia, por exemplo. E adjetivos que eles usam é o seguinte: a Academia Crino de Neuroleitura, para mim, é um vício. Ou é uma terapia para mim, certo? Então, ou uma edição da academia que valeu mais que uma edição da pós-graduação, uma pós-graduação, por exemplo, sabe? Aí, se eu puder explicar, explica como é que funciona a academia. Não vou explicar, que eu posso ficar aqui horas falando, mas vou dizer uma coisa para vocês, né? Quer participar? Entra lá, participa, não gostou, devolve o teu dinheiro, ponto. Certo? É assim que funciona o negócio. Então, hoje... Cara, é o hábito mais poderoso que eu tenho. A academia de leitura é beber em fonte limpa. É uma frase de um membro, inclusive, do César. Então, a academia é beber em fonte limpa. Beber em fonte limpa. Hoje em dia, as pessoas acabam bebendo e se achando sábios, vendo meia dúzia de frasezinha de impacto no seu Instagram, por exemplo. Isso está longe de ser um desenvolvimento cognitivo, científico, pautado no eruditismo, na sabedoria, sabe? E é um projeto... Hoje o meu mosteiro é ler. Né? Hoje o meu mosteiro é ler. Legal. Ô Anderson, e assim, para aquelas pessoas que muitas vezes, eu não tenho tempo de ler, eu não tenho tempo de participar da Academia Crino de Neuroleitura, como é que você pode dar umas dicas pra gente aqui, dicas de leitura para a pessoa começar, ou dar mais ou menos uma amplitude de como que a pessoa pode se reprogramar para entrar nisso, para começar a ler, se desenvolver, porque tem muitas coisas que assim, a pessoa às vezes ela não foi acostumada a ler, ou quando teve uma oportunidade de ler, lá na infância, na escola e tudo mais, não gostou de uma determinada leitura e chegou a criar aquele ranço até pela leitura, né? Uhum. A gente até conversou em outro momento aqui sobre isso. O que você dá de dicas de livros, dicas de leitura e explana um pouquinho sobre isso? Hoje, falando sobre o hábito da leitura em si, o que eu mais escuto quando eu vou apresentar o projeto para as pessoas sobre o hábito da leitura? Elas falam que elas têm um monte de livro em casa, mas nunca leram. Ou acham que é bonita lá como decoração. Elas falam que elas começam a ler uma página e no meio da página elas começam a bocejar. Ou ela acabou de ler uma página, ela sabe que não lembra de nada daquela página e ela vira. E aquilo faz com que ela se sinta culpada. Então ela para de ler aquilo porque o livro está meio que batendo nela. Entende? Entendi. E tem pessoas que acabam de ler o livro e você perguntar, tá bom, o que você leu nesse livro? Não sei. Foi legal o livro, conta um pouquinho por cima e daqui a pouco não lembra, certo? Então o que acontece? Isso está diretamente ligado com uma questão dopaminérgica do nosso organismo, que hoje nós somos acostumados a ter prazer a curto prazo. E a dopamina é um neurotransmissor que nós gostamos muito. Né? Então, por exemplo, o Instagram é uma máquina de fabricar dopamina. Ela nos entrega muito prazer de forma muito rápida. Já num processo mais contemplativo, como é a leitura, você não consegue ter dopamina a curto prazo. E o teu corpo começa a te arrancar dali. Tanto que você está lendo a página de um livro e daqui a pouco, no meio do livro, você começa a pensar assim, quando acabar de ler esse livro aqui, eu vou tomar um banho. Do nada vem isso na cabeça. Dispersa. Depois do banho eu vou tomar um café. E o teu olho está passando as letras. Literalmente você lê a página toda e você não lembra uma letra que você deu. Ou seja, teu corpo tentando te arrancar dali. Certo? Então, o que você faz? Isso por isso a gente é uma academia de neuroleitura, não é clubinho de leitura. A gente usa neurociência, a gente lê e estuda o livro. Então, foi criada uma metodologia toda gamificada que você cai numa rotina que você não escapa da metodologia. Olha só que legal. Certo? Foi desenvolvido na Europa também esse projeto durante o mestrado. Então, você cai numa rotina onde, de repente, você vê, você simplesmente está lendo. E agora, eu vou acessar o Instagram da Academia Crino de Neuroleitura, tem Instagram lá, tem depoimento de pessoas que, assim, que estão com 50 anos de idade, nunca leram um livro. Em 2 meses já leram 3, certo? Tu que leu 3 livros no último mês? Não leu, certo? Acontece, é tudo mapeado. Então, realmente, tudo uma metodologia. Você vai lendo em grupo, tem desafios, tem neurotransmissores, tem exposição, você corre risco de passar vergonha, e isso tudo aciona neurotransmissores, aciona emoções que fazem com que você desenvolva. Aí é aquela questão, a simplicidade vem logo depois do complexo, como eu já falei. Uhum. É difícil ler um livro? Leia-o de uma certa forma. E hoje o pessoal não tem livro, são troféus. São troféus. E hoje você pode pegar um livro de um leitor,
você pode pegar o livro e você pode fazer isso daqui, ó. Parar na página que quiser e dizer explica. E a pessoa, magicamente, vai conseguir ler o livro. Pode pegar o livro, incrível, faz aqui, para essa página aqui e explica. Certo? Porque foi usada a metodologia. Então a pessoa lê 10, 15 vezes o mesmo livro. Ela não percebe, mas a metodologia faz com que isso aconteça. E ela lembra, pautado na repetição. Aí são estudos feitos sobre erro, arrependimento, lembrança, esquecimento, foco, focalização, distração, distraibilidade, lembrança, esquecimento, certo? Para ter uma ideia, por exemplo, o neurocientista Ebbinghaus dedicou a vida toda dele a estudar o esquecimento. Esquecimento. O esquecimento. E os estudos deles mostram que depois de, por exemplo, depois de 20 minutos que eu tive contato com o conhecimento, eu já esqueci 56%. Depois de 20 minutos? Depois de 20 minutos. Caramba, olha. Ou seja, você que está vendo esse vídeo aqui, resuma o que aconteceu até aqui. Você não consegue, porque o esquecimento. E depois de 1 hora você vai ter esquecido mais ou menos de 80%. E daqui a um mês você vai lembrar então de 7% que foi visto nesse daqui. Então como é que eu combato o esquecimento e a lembrança? Aí usa outra metodologia. Aí entra o neurocientista Art Kohn, que estudou a lembrança e criou o modelo 222. E isso tudo está embutido nos treinamentos da Crino, das academias. Um professor tem que saber disso, um líder tem que saber disso, porque líder lidera cérebro, professor leciona para cérebro. Entende? Aí isso tudo está embutido na técnica. Então você cai num processo de neurociência aplicada ao desenvolvimento das áreas de leitura do nosso cérebro e você começa a desenvolver um poderosíssimo hábito. E fica um chato, você não começa mais a querer ouvir qualquer coisa, você não quer realmente beber em fonte limpa, sabe? Com certeza, quer filtrar as coisas nós, né? Não vai ser qualquer coisa, não vai ser um Instagram, qualquer conteúdo que vai te satisfazer, né? Exatamente. Então, gente, para quem quer aí sair da mediocridade, se tornar uma pessoa mais inteligente, ter uma memória melhor aí, Academia Crino de Neuroleitura aí com o Anderson Halber. E aí, gente, estamos aqui já encaminhando aqui para o final do nosso podcast, né? Nós temos um tempo limite aqui, mas vamos aqui para finalizar o nosso podcast com chave de ouro. Quero pedir para você, Anderson, você como neurocientista aí, gostaríamos aqui nós aqui de ter algumas dicas do que você poderia deixar para a gente aqui, dicas para aumentar a nossa performance no dia a dia, para a gente se tornar pessoas melhores aí. Perfeito. Essa é a pergunta de milhões, né? Essa é a pergunta de milhões, dá para deixar muita dica, muita coisa boa, mas eu gostaria de deixar para vocês importante uma reflexão, certo? Que os dados hoje mostram que em torno de 80% a 85% das pessoas vão sofrer ou já sofrem com algum tipo de doença cognitiva ou neurodegenerativa. Então eu tenho certeza que você que está assistindo o nosso podcast aqui, ou sofre com ansiedade, ou sofre com depressão, ou sofre com estresse, ou sofre com delírio de grandeza, ou sofre com Tourette, ou sofre com burnout, ou sofre com TIG, e etc. Nossa, então, ou seja, porrada ali. E posso ficar aqui horas conversando com você. A questão é o que você sabe sobre elas e como você pode cuidar da sua vida. E aqui fica a frase que eu queria deixar para você, já que eu sou um monte de frase. Sim. Deixar uma frase. 100% é muita coisa. Do que você quer ou pretende ser, depende do teu cérebro. Você quer ser um fotógrafo cada vez melhor? Se é que é possível, que tu já é fera demais. Tu quer ser um fotógrafo incrível? Quem vai fazer você ser um fotógrafo incrível? O teu cérebro. Certo? Você quer melhorar cada vez mais a qualidade desse podcast, desse canal incrível aqui? Quem vai fazer isso? O teu cérebro vai te colocar para pensar. Quem levantou esse prédio? Quem instalou essa iluminação? Esse equipamento todo aqui? Foi o teu cérebro. Quem construiu esse relógio? Quem construiu isso daqui? Tudo é o cérebro. Quem levantou a sua casa foi o cérebro. Então 100% do que a gente quer depende do nosso cérebro. Olha a importância disso. A questão é que esse mesmo cérebro que você e eu carregamos dentro da cabeça, ele depende 100% do que nós somos para ele. Consegue entender? O cérebro que tu tem, ele é o que você foi para ele. A questão é o seguinte, o que você tem feito pelo teu cérebro? As pessoas não fazem nada por ele, nada, só usufruem. E não é muito crítico isso? Você depender 100% do teu cérebro, o teu cérebro depende 100% de você, e você nem sequer sabe quanto pesa o teu cérebro. Quantos neurônios tem o teu cérebro? É incrível, as pessoas estão se matando sem se ver. Então eu podia dar aqui dicas complexas, certo? Dicas incríveis. Só peço cautela com medicação, muita cautela com medicação, certo? Porque tem muito que ser estudado antes de tomar remédio, certo? A doutora Ana Lembe, que escreveu o livro Nação Dopamina, ela colocou na página 129, o último parágrafo, essa frase: nem todo tipo de dor humana tem que ser medicada, muitos tem que ser sentida.
Não descartando a medicação, mas sim ela no contexto correto, certo? Então, nós temos que cuidar muito do nosso cérebro. E tem hábitos que as pessoas desconsideram, se acham que são super máquinas, mas não são. São animais que pertencem a uma natureza e estão sofrendo com isso. Então, hoje, dicas básicas para poder contribuir com o alívio de estresse, com o alívio de depressão, com o alívio de ansiedade. Primeira coisa, você estudar um pouquinho sobre exercícios neurolaborais. Exercícios para estimular áreas do teu cérebro que não são estimuladas no dia a dia. Porque 40% do que nós fazemos no nosso dia a dia é hábito. Então nós temos que estimular o nosso cérebro para que ele não atrofie. Inclusive, atrofiamento de massa branca é um dos causadores do Alzheimer, por exemplo. Olha só. Certo? Que está cada vez mais precoce, inclusive, certo? Então, nós temos exercícios neurolaborais, é uma área muito importante, mas 2 dicas, porque as pessoas duvidam disso e vão ser acometidas por medicações pesadas. Primeira dica, 8 horas de sono. Essa é velha, essa é desde sempre, mas não é dica da avó, não é dica da mãe. Biologicamente falando, o nosso cérebro precisa de um processo de repouso de 8 horas. Então, de 7, 8 horas. É questão de qualidade do sono, profundidade do sono, mas 8 horas de sono é muito importante, certo? Muito importante entre 7 e 8 horas de sono, para que você consiga fabricar a forma correta de melatonina, por exemplo, no teu cérebro, para que o teu líquido encéfalo-raquidiano consiga fazer um processo de higienização do nosso cérebro, certo? Para que eu consiga, com base nesse equilíbrio, fazer com que o meu cortisol seja fabricado no início da manhã, para ele conseguir se deslocar ao meu dia a dia, sendo acompanhado pela adenosina. Então eu consigo ter um ciclo maravilhoso de questão. Aí o pessoal está dormindo 4, 5 horas e não me vem com conversinha de workaholic, não vem com conversinha de que eu preciso só de 3 horas, é mentira. É mentira, certo? Você está querendo ser uma super estrela na sociedade. É mentira, você precisa dormir 7, 8 horas de sono, certo? Para que eu me acorde e eu realmente me acorde com vontade, sem sono, para ter um dia incrível. Então 8 horas de sono é o primeiro passinho. Ah, mas eu não consigo, eu estudo, trabalho e estagio, tua vida não está boa. Está se matando aos poucos. Se é que não está fazendo isso, tudo é se medicando, certo? Então daí um passo para a mutilação e outros tipos de situações é algo muito importante. É algo que pode acontecer. Então, o sono. Segundo ponto, água. Água, certo? Com o pH acima de 7, que é o que nós precisamos. Então, 77% do nosso cérebro é água. E as pessoas não bebem o líquido correto para o seu organismo. 77%? É água. Ou seja, nosso cérebro ele funciona com eletricidade. Nós precisamos ter ótima condução ali dentro. Precisamos ter o líquido correto para isso. E as pessoas quando estão com sede fazem o quê? Tomam um refrigerante. Anderson, e como é que a gente consegue saber ou encontrar essa água com esse pH 7? Tem alguma forma de fazer a água ficar com esse pH? Como é que ficaria? Hoje, por lei, é obrigado a chegar nas nossas torneiras com o pH entre 6 e 9, certo? Por lei. Só que o ideal mesmo é 7. E hoje, qualquer água de garrafinha que você tome, está escrito ali o pH da sua água, certo? Na temperatura ambiente de 25 graus. Então, se a água não tem o pH acima de 7, eu não tomo. Tomo água, etc. Mas qual que é o pH será dessa água aqui? Certo? Então, eu também sempre ando comigo com um leitor de pH. Então, se for ficar, por exemplo, aqui muito tempo aqui na sua casa, por exemplo, claro que escondido, eu vou encher um copo d'água, vou colocar o leitor de pH e vou ver a água que eu estou tomando. Certo? Se não for boa, eu começo a trazer a minha de casa. Porque eu só tenho um cérebro, eu dependo dele para tudo. Eu vou botar refrigerante na minha cabeça? Eu vou botar que ácido cerveja com o pH. Refrigerantes tem o pH em torno de 3,5. Aí pensa, eu tô lá morrendo de sede. Coca-Cola é 2, né? E tu quer aquele refrigerante gelado, sabe? Então acontece, o teu cérebro pensa assim, filha da mãe, é isso daí. Tu precisa de mim pra tudo, eu te peço um pouquinho de combustível e tu manda essa porcaria pra dentro? Veneno. É gasolina batizada, então não funciona. E outros alimentos poderosíssimos, certo? Pro nosso organismo, o açafrão da terra, certo? O resveratrol presente na casca da uva rosé, na semente da uva rosé, no vinho taná, poderosíssimo. Caldo de osso, chocolate com o cacau acima de 70%, alimentos incríveis que nós temos para o nosso organismo. Café, você não pode tomar café, por exemplo, depois das 3 horas da tarde. Porque demora de 5 a 7 horas para sair do nosso organismo. E se você tomar café, a cafeína mascara a adenosina, que é como se fosse um acumulador assim, de cansaço, de forma bem coloquial, assim, um acumulador de cansaço que vai
lapidar a quantidade de melatonina que é fabricada à noite. Então tem que cuidar com o café. Muitas vezes as pessoas não querem café, elas querem... o café você quer uma bebida quente, na verdade, certo? Mas muitas vezes o café é a primeira bebida. Que bem... Dicas importantes, certo? À noite você vai dormir, antes de você dormir, etc. Não se toma banho quente antes de dormir, certo? Não se toma banho quente antes de dormir. Banho quente não relaxa, ele estimula a adrenalina. O banho gelado que estimula o repouso, inclusive a natalidade neuronal. Então, aí você pensa, Anderson, mas por mim que dane seu cérebro, não vou tomar banho frio, hipótese alguma, tá frio pra caramba. Então você não precisa tomar o banho gelado em si. Começa com um pequeno hábito, você toma o teu banho quente e termina o teu banho com um banho gelado, com um banho fresquinho, certo? Aí você não precisa passar aquele frio que parece que a alma tá saindo do corpo, certo? Vai pro quentinho, liga o gelado, quando começa a passar frio mesmo, desliga. Só no finalzinho mesmo assim. Exatamente. A questão é que você vicia nisso rapidamente. E se você algum dia esquecer de terminar o teu banho frio, você vai ter que voltar para dentro do box, fazer o mesmo processo, esquentar e esfriar, porque vai sentir quando você se seca que você não está limpo. E depois de um tempo você começa a ter mais contato com o banho frio, só que o banho frio ele é tão bom que as pessoas são viciadas em banho gelado. São tratadas, que tomam banho no gelo mesmo, certo? Então é uma questão nossa, porque nós não fomos desenvolvidos biologicamente falando para tomar banho em água quente. Vamos acostumar. Nós somos feitos para a natureza, para rio, cachoeiras, água gelada. A resistência elétrica foi inventada muito recentemente. Então você vai contra, né? Quando você vai, por exemplo, na praia, que a água está gelada, ou entra numa piscina que a água está gelada, não é milagrosamente depois de 1 minuto a água não está quentinha? Sim, já fica assim. Se 5 minutos não está mais morninha, o que aconteceu? É as suas habilidades animais. Então nós somos educados para naturalmente viver nesse contexto. Mas claro que o banho quentinho é gostoso, esse tipo de questão, mas não é tão saudável, certo? Então, começa o banho quente, toma o seu banho que quiser, termina com o banho gelado. É um primeiro passinho para você começar a desenvolver esses hábitos, sabe? E diante desses hábitos, água, açafrão da terra, a uva, né, que tem muito rico em resveratrol, o vinho do tipo taná, 8 horas de sono, faz essas coisinhas, só o que eu falei aqui, só. Sem nada de tratamento complexo. Esses pequenos hábitos já vão começar a aumentar a tua performance de forma radical, tá? Não é nem sutil, é radical. Radical, olha só. E eu tenho pessoas que já deixaram de tomar alguns antidepressivos. Não estou aqui dando um diagnóstico, não sou médico, sim, certo? Não estou me comprometendo com isso, mas em projetos nossos que já deixaram de tomar remédios de ansiedade, depressão, estresse, que mudaram alguns hábitos. E uma pessoa comigo que vem conversar comigo sobre estresse, primeira pergunta, dorme quantas horas por noite? 4. Não fale mais comigo sobre estresse. Só fale comigo sobre estresse quando você dormir 8 horas de sono. Para a tua melatonina equilibrar o teu cortisol, que é o hormônio do estresse que está desequilibrado. Tu não dorme, vai estar sempre estressado. Ponto. Certo? Aí você pode ir tomar o quê? Toma um medicamento. Pesadíssimo, né? Aí não vamos nem entrar numa parte medicamentosa aqui, porque a gente vai entrar num projeto muito grande. Eu passei boa parte do meu mês de janeiro dentro de consultórios de psiquiatria e temos remédios muito poderosos e muitos deles muito fortes para nós, sabe? E é mais ou menos por aí, podia falar mais um monte sobre isso, porque é a nossa área de atuação também, né? Mas assim, cara, é por aí que a gente vai seguindo nosso projeto nessa parte de cuidado, performance, né? Isso é maravilhoso, né? Isso é ótimo para as pessoas. Só para a gente lembrar, o pH ele significa peróxido de nitrogênio, né? Exatamente. Basicamente a acidez da água, né? Entre outros elementos, né? Então, Carlos, cara, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo projeto, muito legal o nível do conteúdo que está trazendo aqui o pessoal. Galera, não deixe de acompanhar, vale a pena. Ajude também a comentar, mandar suas dicas, porque esse podcast aqui é de todos nós. Então, a gente poder ir construindo junto e trazer conteúdo de qualidade. Obrigadão pela oportunidade e parabéns aí pelo projeto. Poxa, muito obrigado. Fico muito feliz e honrado aí estar recebendo uma celebridade aqui como o Anderson. Anderson. Então é isso. Essa aqui é a Casa Play. Dê um play nas suas ideias.